Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre o CSA que está garantido na segunda fase preliminar da Copa do Nordeste, passou pelo Barcelona ontem, nesse sábado, diante de um bom público no Rei Pelé, um público limitado, 10 mil pessoas era o limite ordenado pelo Ministério Público. Nessa quarta-feira, vou até falar já o horário do confronto da CSA contra o Maracanã. O CSA vai ter mais um estreante pela frente na competição. E nesse vídeo eu vou trazer um pouquinho de por que o CSA pode se considerar sortudo em ter esse próximo adversário pela frente, é claro. Com todo respeito ao Maracanã, um clube que é jovem, é um clube recém-fundado, fundado em 2004 ou 2005, mas poderia ter um caminho muito mais complicado pela frente, foi por um detalhe. É claro, a gente não pode levar apenas para o lado da sorte, o CSA é o melhor ranqueado dessa pré-Copa do Nordeste, já havia sido algo pré-estabelecido nesses confrontos, nessa formação de chaveamento para a condição do melhor pegar o pior, mas por muito pouco o CSA não teve um adversário muito mais complicado no seu caminho até a fase de grupos. Antes de falar sobre isso, vou pedir para você deixar o joinha aqui embaixo, também trazer a sua expectativa, deixa aqui nos comentários o que você está aguardando para esses confrontos de quarta-feira, quem você acredita que vai avançar. Vou até puxar, né, já com datas definidas, eu já fiz até um outro vídeo falando sobre isso. Juazeirense e Asa, os alagoanos se deram muito bem. Asa jogando contra a Juazeirense às 16 horas na quarta-feira. 13 que passou pelo Santa Cruz visitando o Ferroviário, 16 horas também. O Botafogo contra o Motoclube às 20 horas e o CSA contra a equipe do Maracanã às 20 horas no Rei Pelé. Capacidade deve ser ampliada para 13 mil para esse público dessa segunda fase. Mas falando sobre essa pré-Copa do Nordeste e por que dá para considerar que o CSA pode ter tido alguma sorte nessa fase, nessa próxima fase que está mais próximo de chegar à fase de grupos. Vou até ampliar aqui a câmera para mostrar aqui para vocês sobre a questão dos melhores ranqueados, né? Deixa eu ver se pega aqui para vocês o caderninho com as anotações. CSA, o melhor ranqueado. ABC, o segundo melhor ranqueado, que terminou caindo, terminou sendo eliminado. Ferroviário passou. O Botafogo passou. O terceiro melhor ranqueado que avançou. Juazeirense passou. A equipe do Motoclube, do Asa, na verdade, passou. O Motoclube também, 13. E o Maracanã lá embaixo. E aí, né, o que dá pra gente falar dessa sorte do CSA? Por muito pouco, e aí o torcedor do CSA tem que agradecer muito a eliminação do ABC. Por muito pouco, o CSA não pegava o 13 pelo caminho. Por quê? A gente tem aqui uma condição do Barcelona foi eliminado, era o pior ranqueado, foi eliminado para o próprio CSA. E aí se teve o Santa Cruz de Natal eliminado para o Ferroviário nos pênaltis. E teve a condição do Maracanã passando pela equipe do ABC nos pênaltis. O Maranhão terminou sendo eliminado para o Botafogo por 1-0. Só que por muito pouco, e essa foi uma definição das últimas horas mesmo, não teria um CSA e 13. E por que dá pra gente falar que seria um caminho muito mais complicado? O 13 já tem alguma tradição, o 13 já tem uma equipe muito mais encorpada do que o Maracanã e teve um desafio que mediu alguma força do 13. O 13 jogou contra o Santa Cruz no Arruda com um público com uma grande capacidade, com um público alto, né? O Santa Cruz também, assim como o CSA, teve problemas em relação ao seu estádio, mas teve um público considerável no Arruda. E o 13 engoliu o Santa Cruz. Assim, dá pra gente classificar dessa forma. Se a gente mede o que o CSA fez contra o Santa Cruz, é claro, foi um amistoso. Mas o que o CSA fez contra o Santa Cruz e o que o 13 fez contra o Santa Cruz foi algo muito maior. Assim, tudo bem, era uma pré-temporada, né,
e o CSA teve várias mudanças durante o jogo, mas o 13 fazendo o seu primeiro jogo fora de casa, numa Arruda com a capacidade interessante e com um público interessante, o 13 conseguiu ter um desempenho muito superior ao que o CSA teve diante do Santa Cruz. Quer dizer que o CSA não iria passar do 13? Não, acredito que o CSA chegaria com muita força diante do 13. Mas contra o Maracanã, a tendência é um CSA muito mais próximo dessa fase de grupos. Foi por um detalhe, assim, se tinha CSA, o jogo das 16 horas, né, se teve os jogos das 16 horas e os das 19h30. Vou até puxar aqui para vocês e ampliar. O jogo do ABC contra o Maracanã foi às 19h30, então até 21h30, até pouco depois, ainda se tinha uma indefinição. O CSA vai ter quem pelo caminho? Vai ter o Maracanã? Vai ter o Santa Cruz? Ou vai ter o 13? O CSA consegue um adversário mais acessível. O CSA tem o Maracanã pelo caminho, mas está longe também da gente falar que a classificação está garantida. Isso eu vou deixar para um outro vídeo e quero que você deixe a sua opinião, o que você viu dessa classificação do CSA diante do Barcelona e também da sua expectativa para esse CSA e Maracanã para a próxima fase da Copa do Nordeste. O CSA está a um passo da fase de grupos. Deixa aqui a sua mensagem, a sua participação, a sua inscrição também. Vou ficando por aqui. Até a próxima.